Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos e amigas, nós estamos celebrando o 5º domingo do tempo comum do ano C, dedicado ao Evangelho de São Lucas. Nesse 5º domingo, a liturgia nos apresenta a missão dos discípulos, a missão da igreja. E sintetiza tudo isso aí na ação de Cristo. Ele inicia sua vida pública. E neste início de vida pública, nós podemos destacar a palavra que nos é dirigida, a vocação do discípulo que é chamado e a sua missão. São as bases da meditação deste domingo. Nós temos a primeira leitura tirada de Isaías, capítulo 6, versículos 11 a 8, a meditação sobre a vocação do profeta, sua missão. Nesse relato, nós vemos como Deus age na história desde o início da vida pública do profeta. Percebemos a presença de Deus agindo sobre o povo por meio do profeta, que é escolhido para anunciar a vida do Cristo. Podemos dizer que é uma preparação para a instituição da igreja. O capítulo que nós hoje escolhemos, a liturgia nos entrega, é justamente a morte, trata da morte do rei Osias e também a igreja que brotará como uma prefiguração na história. Assim nós temos então nele o passado, que é uma realidade, e também a preparação do futuro. O plano de Deus é sempre assim. Ele trabalha em cima de uma base e essa base ele projeta o seu futuro e vai realizando através dos homens. Deus utiliza então de homens para realizar o seu plano. Ele escolhe que é justamente a vocação. Chama Isaías e o envia. É o texto que nós temos hoje. Temos aqui 3 momentos significativos com relação à ação de Deus da história. Primeiramente, a visão. Ele aparece, ele se mostra. Depois nós temos então a purificação, ou seja, a libertação do pecado. E, como terceiro ponto, a realização da missão, ou seja, a missão, ou seja, uma manifestação, uma purificação e a missão. É a soberania de Deus que nós encontramos nessa manifestação da sua realeza. Para isso nós precisamos estarmos atentos para servir a esse Deus, porque ele sempre tem a sua missão que é distribuída a cada um de nós. O que nos resta, então, é sermos dóceis e fiéis, pois ele encontra os meios de facilitar a realização da sua obra. Precisamos, então, entender Isaías para entender a nossa vocação, para compreender a vontade de Deus. Por isso, precisamos colocar em nossa vida a santidade de Deus, a consciência do pecado e a necessidade da reconciliação. Então, nós só podemos trabalhar com isso, a santidade de Deus, a nossa reconciliação e estarmos dóceis a esta missão, ou seja, executando-a com generosidade. Toda a missão é recheada com essas virtudes. É o que nós encontramos com Isaías. Agora, já pegando a segunda leitura, tirada de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 11. Ele vai nos lembrar que na igreja em Corinto havia falsos pregadores dizendo que não haveria ressurreição, mas sim pregando a reencarnação. E São Paulo, diante dessa doutrina dos falsos, ele proclama uma verdade com uma pergunta à igreja em Corinto e também fazer a mesma pergunta a nós. Como é que alguns de vocês podem dizer que não há ressurreição dos mortos? Com que autoridade? De onde é a fonte? E começa a ensinar, através dessa pergunta, a verdade diante da distorção
dos fatos, que é a vida eterna. Destacando 3 pontos, então. Não aceitavam a morte, ou seja, não aceitavam a vida depois da morte. Aceitavam a reencarnação. O outro ponto, excluíam por isso a ressurreição. Se excluía a ressurreição, excluía também o próprio Cristo. E terceiro ponto, duvidavam de que os mortos antes de Cristo pudessem participar da sua ressurreição. Aqui então São Paulo, ele usa toda a verdade ensinada por Cristo e tem como foco a morte e a ressurreição. Os evangelhos todos proclamam a morte e a ressurreição de Jesus, comprovados pelo sepultamento e também pela aparição aos discípulos. É fato histórico, é registrado não só pelos evangelhos, mas por toda a história. O que nós então podemos dizer? A morte e ressurreição de Jesus tem como fundamento a realização do plano salvífico do Pai, que entrega ao Filho para realizá-lo. Ou seja, com a sua morte e ressurreição, nós também participamos da ressurreição em Cristo e candidatos à vida eterna. O nosso dever, então, é esperar a nossa glorificação, ou seja, a nossa ressurreição, excluindo quaisquer doutrinas que negam a ressurreição e pregam a reencarnação. É um fato real e que Paulo, com toda a sua teologia e com os seus fundamentos, ele aprofunda para os coríntios, ou seja, a igreja em Coríntio. E também nós vamos ter a resposta de Cristo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. Aqui nós temos então a vocação, a missão dos 4 primeiros discípulos. Nós estamos em Nazaré, Jesus sai dali, ali traça o seu programa, quando ele aparece na sinagoga, e que nós vimos anteriormente, ele vai para Cafarnaum, e ali cura doentes. Enquanto em Nazaré o recusam, em Cafarnaum querem retê-lo. Aceitam a sua pregação, aceitam a sua doutrina. É o pregador itinerante e que anuncia a palavra de Deus ao povo de Deus. Esta é o início da vida pública de Jesus. E no meio de todo esse contexto, surgem pessoas que seguem e participam da sua missão. Então hoje nós vamos trabalhar com um momento especial sobre 4. Entre eles está primeiramente Pedro, e que nós temos hoje o fato da pesca milagrosa. Ele, Pedro, é o dono do barco em que Cristo vai usar para fazer a sua pregação. A pesca extraordinária, quando ele manda que joga a rede e vem aquela quantidade de peixe, então manifesta-se aí a santidade de Deus, a sua divindade. Então essa pesca extraordinária, em pleno dia, é uma revelação para Pedro e seus companheiros de que Cristo é o Filho de Deus. Já não é apenas o filho do carpinteiro. O que deu apoio à ordem para lançar as redes é aquele que vai se manifestar com todo vigor na sua igreja nascente. Mas como a pesca estava associada aos companheiros, porque eles também faziam parte do grupo, também muda a vida desses companheiros. O que nós temos então? Essa mudança de vida. Surge novamente uma nova dimensão missionária. E essa dimensão missionária que é o núcleo original da Igreja de Cristo. É a palavra de Jesus que garante a eficácia dessa missão. Ele age no meio e age com o povo, age com os discípulos. A palavra que surgiu lá nas margens do lago é essa semente nascente que vai ser espalhada pelo mundo todo. Queridos irmãos e irmãs, para concluirmos a nossa meditação, nós vamos lembrar que somos chamados a seguir Jesus. Somos dóceis, devemos ser dóceis à sua convocação.
como fez Isaías, aceitar o Mestre, a morte, como foi programada por Paulo em Corinto, e também mudar a nossa vida, sendo missionários de Cristo, como foram os 4 primeiros, os demais chamados. Isto é a que a Assembleia de Aparecida nos recorda. Nós somos discípulos missionários. Esta é a meditação deste 5º domingo do tempo comum. E eu quero pedir a vocês que registrem, aceitem, comuniquem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Ele está sendo reformulado, está sendo repartido para que haja a pregação vivida, para que haja uma pregação de espiritualidade e oração. Nos ajudem a divulgar o nosso canal. Fique com Deus e tenham um santo domingo, uma santa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.